Muita gente vê a música como se ela fosse só sensibilidade, mas a música tem muitos aspectos construtivos dela que são altamente técnicos, altamente matemáticos. Então nós vamos começar o nosso curso falando de uma coisa central que são os intervalos, tá? O que é um intervalo? É uma medida de distância entre os sons. Isso é importante? Cara, é o mesmo se você perguntar se para um pedreiro ou para um engenheiro ou para um arquiteto é importante saber o que é 1 metro, entendeu? Então é super importante, central para nós a questão do intervalo. Então vamos começar com a seguinte pergunta: quantas notas existem? Você quer dar um pause no vídeo, procurar, discutir, voltar, quer perguntar para alguém, ou você sabe me dizer quantas notas existem? Bom, vamos fazer uma conta aqui? Se eu percutir a corda está presa daqui até aqui, certo? Se eu percuto ela vibra numa determinada velocidade, certo? Se eu apertar o meio dela, ela vai vibrar no dobro da velocidade. Qual é este meio? Onde está? Eu tô com o dedo aqui para vocês verem já. Em qual traste está o meio da corda? No 12º traste. O que quer dizer isso? Que existem 12 notas diferentes, tá? Nós temos 7 nomes de nota, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, na escala de dó. Mas nós temos 12 notas diferentes e a gente vai aprender a medir a distância entre os sons, porque daí que nós vamos construir escalas, daí nós vamos construir acordes, fazer um grande inventário do nosso vocabulário para a gente poder, a partir daí, trabalhar. Vamos direto para alguns exemplos, então, tá? De dó até ré, por exemplo. Como é que eu meço essa distância? Essa distância é uma segunda maior, tá? Esse intervalo é um intervalo melódico. Por quê? Porque a gente está tocando uma nota em seguida da outra, em sequência da outra. Agora, dó até mi, por exemplo. Dó, mi. Você vê que eu tenho meio, 1,5, 2. Então, uma terça maior de dó até mi. A gente tem todo o material lá, tabelado, organizado, muito bem organizado, tá? Que vocês podem aproveitar lá e entender as minúcias, as nuances todas, tá? Então, de dó até mi, intervalo melódico, dó, mi. Agora, se eu fizer eles simultâneos, é chamado intervalo harmônico, tá? O que é a diferença do intervalo harmônico para o melódico? O harmônico, as notas são executadas simultaneamente, o melódico, as notas são executadas sequencialmente. A gente usa intervalo para tudo em música, porque a gente vai construir, por exemplo, um acorde maior. Qual é o princípio? Que ele vai ter uma fundamental, uma terça maior e uma quinta justa. Então já vou precisar, usando aquele exemplo do dó mi, por exemplo, dó mi, sol, dó. Tá lá a tríade de dó, né? Eu montei o acorde baseado no intervalo. Quando eu vou montar uma escala maior, por exemplo, vai ser tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Portanto, vai ser segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior, né? Tudo isso está lá no material para vocês entenderem melhor, mas é bom a gente estar sempre visualizando e tendo no instrumento já uma visão prática. Então, você vai usar isso para tudo. Da mesma maneira, volto ao exemplo, que o arquiteto ou o pedreiro vão usar para construir uma casa, ele vai ter que saber o tamanho do cômodo, e assim vai o tamanho, a área da casa, e a mesma coisa aqui com música. Então você vai usar para transposição, você vai usar para montagem de acordes, para montagem de escalas, né? Por exemplo, se eu quiser transpor esse intervalo um tom acima, eu vou manter essa relação. Então, para fazer um ré maior, olha aqui, já vai ter a fundamental, terça maior, quinta justa e fundamental. Tá? Uma tríade de ré maior como se fosse aqui, né? Só que eu tô fazendo só com cordas apertadas. Então, resumindo, o intervalo vai servir para tudo, vale a pena se debruçar sobre ele, e ele vai ser um grande arcabouço para daí a gente construir todo o nosso conhecimento desse instrumento. Vamos pegar mais alguns exemplos? Agora nós vamos para a nossa lousa digital. Vamos supor que nós temos o acorde de dó maior, as notas dó, mi, sol. E, em determinado momento, nós queremos sofisticar essa harmonia fazendo uma adição de notas.
Eu vou colocar aqui na tela 2 cifras e te dar um tempo para pensar em quais notas devem ser adicionadas, já que agora nós sabemos intervalo. Olha essas cifras então, Dó7+, e depois Dó7+ com nona. E aí, conseguiu descobrir? Se você conhece os intervalos, consegue manipular as notas e montar o acorde que foi pedido, mesmo que você nunca tenha tocado ele. Quer mais um exemplo? Imagina que você tem uma melodia na guitarra, aí o produtor fala: isso aí ficaria ótimo se você abrisse uma voz em terças. Se você não sabe intervalo, como é que você vai fazer essa voz, né? Veja, então, o intervalo é sempre pré-requisito para uma série de atitudes musicais. Ou seja, intervalo é a medida da distância entre os sons. Enquanto a gente está mexendo com música, a gente está mexendo com sons, portanto, os intervalos vão estar o tempo inteiro presentes. E claro, para a gente ser um músico consciente, um músico ativo, um músico proativo, uma pessoa que vai conhecendo o universo musical. Isso não depende necessariamente de partitura, tá? De um conhecimento teórico sofisticado, mas sim, é um pré-requisito para a gente poder trabalhar, para a gente poder montar todas as estruturas que vão partir daí. Grande abraço para vocês.